Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui para um novo módulo no curso de formação de analista de comércio exterior, e este módulo é operações de analista. E vamos seguir aqui com o nosso módulo para falar sobre a gestão das normas de comércio exterior aplicadas à exportação, e o nosso assunto de hoje é o radar habilitação no Siscomex. Para que a gente se posicione sobre o que nós vamos falar, vamos falar em 4 itens. Esse assunto vamos dividir em 4 itens. Primeiramente, dando os conceitos gerais do que é a habilitação, para que serve. Depois nós vamos separar em pessoa física e pessoa jurídica, né, a habilitação para pessoa física e pessoa jurídica, porque existe uma diferença, né? E por último, nós vamos falar sobre a contagem do período consecutivo na modalidade limitado de pessoa jurídica. Então vamos aqui em frente. Começamos falando sobre os conceitos gerais. Bom, vocês sabem que o despacho aduaneiro ele precisa ter a habilitação no Siscomex e precisa ser feito através do Siscomex. E existe uma habilitação junto à Receita, que é o radar. Vocês já devem ter ouvido falar sobre o radar, que é um ambiente de registro e rastreamento de atuação dos intervenientes aduaneiros. Todos aqueles que estão dentro do processo de importação e exportação precisam estar dentro desse ambiente. Então, uma importação onde numa importação que você realiza e revende esse produto, a empresa que está fazendo a compra dessa revenda, ela também precisa ter esse registro. Então, a Receita criou essa habilitação adicional, que é o radar, exatamente para poder conhecer todos os participantes desse processo, tanto na importação como na exportação. E está aqui, né, que é um sistema que na verdade a ideia é que a Receita tenha esse controle de todos esses intervenientes, de todos esses participantes. E também para poder entender qual é o risco de um não pagamento ou de não recebimento de uma operação internacional. Parece que não, mas a Receita, tanto a Receita como o Banco Central, eles se preocupam muito em saber se os importadores e os exportadores no Brasil estão recebendo as exportações, estão fazendo o pagamento das importações, tudo isso para não criar um problema econômico dentro do próprio país. Imagine que em uma exportação que você faça, você não receba esse valor do exterior, isso pode gerar um problema de falta de fluxo, falta de verba, falta de recursos dentro da sua empresa. Pode gerar falta de matéria-prima, dinheiro para poder pagar funcionário, enfim. Então existe uma preocupação bastante grande, tanto da Receita como do Banco Central. E também é uma ferramenta bastante importante para combater as fraudes. Nós sabemos que a Receita tem criado várias campanhas e também várias ferramentas para poder combater as fraudes. E o radar é uma ferramenta bastante importante que tem dado bastante certo. Obviamente que as empresas que não têm radar e realizam importações não são as operações oficiais, né? São feitas por outras vias. Então,
aqui nós temos que os objetivos da implantação desse radar é saber quais são os volumes de comércio exterior, quais são os volumes de compra e venda na importação como na exportação, a capacidade econômica e financeira dessas empresas, dos participantes, tanto dos exportadores como dos importadores, e principalmente dos importadores, e coibir a ação fraudulenta através da verificação da origem desses recursos que estão sendo aplicados. A base legal, a base jurídica de todas essas, quando nós falamos sobre habilitação no Siscomex, a base jurídica é a instrução normativa, a 1603, que foi editada o ano passado, no dia 15 de dezembro de 2015. É uma instrução que ela havia já uma disposição jurídica sobre esse assunto e, através dessa nova instrução, ela veio atualizar, ela veio complementar e trazer algumas mudanças da disposição anterior. Vamos, então, começar falando sobre a habilitação da pessoa física. Muito bem, nós havíamos falado que o despacho aduaneiro sempre tem que ser processado através do Siscomex. O que não é feito pelo Siscomex ou está dispensado de habilitação, ou é contrabando, ou é descaminho. Então, para que a pessoa física possa realizar, ela precisa, para que a pessoa física possa fazer as operações de comércio exterior, tanto da importação como da exportação, ela precisa estar habilitada. Só que existem duas possibilidades. Ela pode estar dispensada dessa habilitação ou não. Vamos ver os casos aqui onde ela está dispensada da habilitação. Primeiro, importação ou exportação ou internação sujeitas ao registro do Siscomex, quando ela opta pela DSI, pela Declaração Simplificada de Importação, ou pela DSE. A DSI ou a DSE são aquelas operações onde as operações são valores menores do que $3.000. Aqui eu coloquei alguns exemplos, que é doações, admissão temporária, que são produtos que entram dentro do Brasil e que depois tem um prazo para que retorne, né, para que ele saia. Então, são operações, basicamente, na sua grande maioria, são operações dentro do limite, ou seja, menores do que $3.000. Importação ou exportação feitas através dos correios. Então, uma compra que você faz, uma compra que a pessoa física faz através de cartão de crédito, um livro, um CD, um game, enfim, isso é bastante comum. Então, nessas operações que não sejam não superiores a $500, não precisa ter, a pessoa física não precisa ter habilitação no Siscomex. E no caso de bagagem desacompanhada ou algumas outras operações que faculte a transmissão da declaração simplificada. Por exemplo, numa viagem internacional, quando você retorna dessa viagem, essa bagagem, ou que você tem dentro da sua bagagem, todo produto que você comprou fora do país, ela está sujeita à verificação da Receita. Nesse caso, esses produtos que você trouxe, que você importou, que você comprou, você está dispensado da habilitação de comércio exterior, né? Habilitação dos comércios. Vamos, então, falar agora sobre o caso daquelas pessoas físicas que precisam ter a habilitação, né? Então, para que a pessoa física faça a sua habilitação, nós temos aqui algumas hipóteses. A
primeira é importação ou exportação para uso e consumo próprio. Veja só que a legislação fala que é para consumo próprio, para uso ou consumo próprio. Então, não é para importar e vender esse produto, não é para fazer comércio, é para uso próprio. Então, veículos novos, eletrodomésticos, vinhos, alimentos, cosméticos, etc. Para a coleção pessoal, veículos antigos, veículos usados com mais de 30 anos, existe uma restrição para veículos usados. A gente sabe que existe uma proibição, mas se o veículo usado tiver o caráter como coleção, ele pode ser importado. Obviamente que tem que ter mais de 30 anos. Moedas antigas, obras de arte, enfim, isso são produtos que estão dentro da hipótese de coleção pessoal. Produtos para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. E, por último, a realização de atividades profissionais na condição de produtor rural, artesão. Então, aqui são os casos onde a pessoa física, vamos dizer, um pequeno agricultor, que precisa fazer uma importação de sementes, de fertilizantes, ou você, como pessoa física, quer importar algumas frutas. Claro que existe a possibilidade, mas, na verdade, esses casos são bastante raros, né? Obras de arte, artesanato, e veja só, aqui nós estamos falando tanto na importação como na exportação. Então, são quantidades bastante pequenas e são possibilidades bastante raras de que isso ocorra. Mas a legislação coloca essa possibilidade. Então, pessoa física, duas possibilidades. A primeira, dispensada da habilitação, e essa aqui, onde ela tem que providenciar a habilitação. Providencia a habilitação se não estiver enquadrada naquele outro slide, naquela outra possibilidade. Ok? A habilitação ainda como pessoa física, ela pode ser apresentada em qualquer unidade da Receita, em qualquer posto da Receita. Dentro do site da Receita existe um link, existem, enfim, todas as informações que a gente quiser, que você quiser saber a respeito da habilitação no Siscomex, está tudo dentro do site da Receita. E lá diz lá tem qual é o formulário próprio e quais são os documentos que você precisa para poder se habilitar. Essa habilitação pode ser feita pela pessoa física ou por um representante legal, né? Que você pode escolher um procurador, né? Que seria o caso. Quando é deferido esse pedido, a habilitação da pessoa física ela é válida por 18 meses, ou seja, ela é válida por 1 ano e meio. E lembre-se bem, são 18 meses, a contagem é em meses e não é em dias. Se for indeferido esse pedido, você só pode fazer um novo pedido depois de 10 dias. Então tem que esperar. Quando você souber que esse pedido de habilitação foi indeferido, espera 10 dias e você faz um novo pedido, né? Ou seja, uma reconsideração. Você pode ter o despachante aduaneiro para poder te ajudar para ser o seu representante nas operações de despacho aduaneiro. Aliás, recomendo que seja feito sim por despachante aduaneiro. E a pessoa física não pode importar mercadorias que tenham caráter e que relevem a prática de comércio. Então, como eu havia dito antes, e a instrução é bastante clara, é para uso ou consumo próprio, não é para comércio. Na habilitação como pessoa jurídica, ela complica um pouco mais e também ela tem as duas possibilidades. A possibilidade de dispensa da habilitação e a outra onde exige
a habilitação. Importação ou exportação através de correios, e aqui pode ser correios ou pode ser qualquer outro courier, né? Que aqui a legislação coloca como empresa de transporte expresso internacional. Então, importação não superior a 3 mil ou exportação que não supere os 50 mil dólares. E também estão dispensados dessa habilitação o depositário, o agente marítimo, empresa de transporte, os correios, o transportador, o consolidador e o desconsolidador de carga. Isso aqui indica de que todos os agentes que estão envolvidos, todos os prestadores de serviços que estão envolvidos em uma operação de importação ou exportação, elas não têm a obrigatoriedade de estar habilitados no Siscomex, para esses casos aqui, né? Para o caso onde existe a dispensa. E aí, caso a pessoa jurídica ela tenha a obrigatoriedade de realizar essa habilitação, existem alguns enquadramentos que a legislação oferece. Então, nós temos 3 possibilidades: a pessoa jurídica limitada, a pessoa jurídica ilimitada e a pessoa jurídica expressa. A pessoa jurídica limitada, ela vai falar sobre a capacidade financeira de operações onde, em um período consecutivo de 6 meses, depois eu vou explicar o que é isso, realize importações entre 50 mil dólares e 150 mil dólares. Então, há uma limitação, como a própria palavra diz, pessoa jurídica limitada, onde, através da análise de todos os documentos, do balanço da empresa, do contrato social, que é feito quando há essa habilitação, quando há o pedido da habilitação, a Receita vai julgar se a pessoa jurídica vai estar como pessoa jurídica limitada ou como pessoa jurídica ilimitada. E aí, se a Receita julgar de que a pessoa jurídica está sendo enquadrada como limitada, as importações são feitas entre 50 mil e 150 mil dólares num período de 6 meses. Não pode ultrapassar esses valores. A ilimitada é aonde a Receita ela julga de que a capacidade de importação pode ser feita por qualquer valor acima de 150 mil dólares. Correto? Existem casos onde a pessoa jurídica ela tem essa possibilidade ou seja, ela é condicionada como ilimitada, mas ela não realiza operações acima de 150 mil dólares. E aí a Receita pode fazer uma revisão. E ainda que a empresa tenha a capacidade financeira de poder pagar as importações acima de 150 mil, a Receita costuma reduzir e transferir de ilimitada para limitada pelo período consecutivo dos próximos 6 meses. Ou seja, a Receita faz traz essa pessoa jurídica, traz essa empresa para baixo, ou seja, volta a condição como limitada, em que é entre 50 mil e 150 mil dólares. E a pessoa jurídica expressa, que são apenas operações de exportação, sem limite de valores e de importação no período consecutivo de 6 meses, são menores a 50 mil dólares. Então, de novo, limitada, que limita operações de importação entre 50 e 150 mil dólares. Pessoa jurídica ilimitada, operações de importação acima de 150 mil dólares. E as operações e a pessoa jurídica expressa, que é operações de exportação
que não existe limite, e de importação no período consecutivo de 6 meses menores de $50.000. Ainda falando sobre habilitação para pessoa jurídica, então essa habilitação precisa ser feita através de um modelo, de um requerimento próprio junto aos postos da Receita, né, da Receita Federal. A pessoa jurídica, se ela estiver habilitada em uma determinada modalidade e ela quer uma revisão, ela pode pedir. Então, por exemplo, a pessoa jurídica, a determinada empresa, a Receita entende de que ela estaria dentro da faixa de até $50.000, de até $150.000, como pessoa jurídica limitada. E a empresa quer que haja uma revisão, porque ela entende que ela tem capacidade de poder estar na modalidade ilimitada. Então, a pessoa jurídica pode requerer a revisão dessa estimativa junto à Receita. E essa revisão ou essa revisão que nós estamos falando, ela só pode ocorrer depois de 6 meses aonde tiver feito o último requerimento. Então a empresa requereu, enviou o modelo, a Receita julgou que ela deve estar dentro da modalidade limitada. A empresa tem que esperar os próximos 6 meses, ou seja, só após 6 meses é que a pessoa jurídica tem que entrar com um novo pedido, com uma revisão dessa capacidade, dessa modalidade. O procedimento relativo à análise do requerimento serão executados nos prazos de 10 dias. Então, quando você entra com o pedido de habilitação ou de revisão, a Receita Federal tem o prazo de 10 dias do protocolo para fazer a análise e dar uma resposta. No caso da habilitação na modalidade expressa, que é aquela onde não existe limite para exportação e na importação é menor do que $50.000, o prazo será de 2 dias úteis, contado na data de protocolização do requerimento. E no caso da pessoa jurídica, no Siscomex, ela é válida por 18 meses. Ou seja, a habilitação que não está dispensado, a pessoa jurídica que não está dispensada da habilitação, ela tem, quando ela consegue essa habilitação, ela é válida por 18 meses. Uma nova habilitação, ela vai pedir depois de 18 meses. Aqui nesse quadro, eu exemplifico como que é feita a contagem do período consecutivo na modalidade limitada de pessoa jurídica. Veja só, nós temos aqui uma coluna mês e ano e uma coluna importações em dólares CIF, na condição CIF. No primeiro mês ali aparece setembro de 2015, o valor de $5.000, em outubro $20.000, em novembro $30.000, em dezembro $55.000, em janeiro $40.000, e aí nós estamos, aí seriam todas as importações feitas mês a mês. Então, de setembro a janeiro, aí estão todas as importações mensais feitas por uma determinada empresa. Se somarmos todos esses valores, a empresa em 5 meses, setembro, outubro, novembro, dezembro, e janeiro, em 5 meses a empresa atingiu os $150.000. Então ela não pode mais fazer importação. Lembre-se que nós estamos falando de uma modalidade limitada de pessoa jurídica. Então, no próximo mês, em fevereiro, a empresa está bloqueada, ela não pode mais fazer importações.
Como nós havíamos falado de que o período consecutivo é de 6 meses, então a contagem do prazo, ou seja, os créditos das importações voltam depois de 6 meses, acontece que nesse sexto mês, que é fevereiro, que é o sexto mês após a partir de setembro, ele não pode realizar importações. Mas no mês de março ele já pode realizar importações. Então, em março ali, março de 2016, aparece uma liberação de 5 mil, que é a liberação de setembro de 2015. Em abril, ele vai ter a liberação de mais 20 mil, que é de outubro. Então, aqui em abril de 2016, aparece 25 mil, que é a soma dos 5 mil de março mais os 20 mil de outubro, que dá um total de 25 mil. E assim acontece também em maio. Em maio, libera os 30 mil de novembro do ano anterior. E aí, aqui a conta total está dando 55 mil, que é 5 mil de setembro, 20 mil de outubro e mais os 30 mil de novembro. E assim consecutivamente. Claro que quando a empresa ela vai usando esses valores, ela vai a cada mês os créditos eles vão aumentando, porque vai liberando o que ocorreu há 6 meses atrás. Mas, obviamente, que ela tem que fazer o desconto das importações que ela vai realizando a cada mês subsequente. Muito bem, pessoal. Era isso aí que a gente tinha para falar sobre hoje. Muito obrigado mais uma vez. Boa sorte a vocês. Bom curso. Até a próxima.